Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus com o pastor Dave Robertson. Esse ensino de hoje que o pastor Dave está trazendo é riquíssimo e vai poder fazer você entender passagens da Bíblia que nunca ninguém pôde te explicar o que aquilo quer dizer. Então, o tema deste ensino é a assimilação da palavra de Deus e a oração em línguas. Você vai poder fazer anotações para você aprender muito. Então vamos lá acompanhar o pastor Dave atentamente. Hallelujah. Aleluia. Yesterday, Ontem we were teaching on assimilation, meditation, estávamos ensinando sobre assimilação, meditação and the power that your mind has, e o poder que a sua mente tem, that your soul has. que a sua alma tem. We need to learn how to offer it on the altar of God's E Word precisamos aprender como oferecê-la no altar da palavra de Deus, for meditation and assimilation. para meditação e assimilação. So when you take a book like Ephesians, Então, quando você pega um livro como Efésios, Galatians, Gálatas, Romans, Romanos, when you first begin to assimilate, quando você começa a assimilar, when I said don't do scripture studies running all over the Bible, quando eu disse não vá fazer estudos sobre os versículos, you can lift a verse out of context. porque você pode tirar um versículo do contexto. And it'll say what it says. E ele vai dizer o que diz. You can break it down into Greek 500 times. Você pode procurar no grego It'll 500 still say the vezes. same thing. Ainda vai dizer a mesma coisa. But what is it saying in its surroundings? Mas o que aquilo está dizendo no contexto? So the first time you read a book about 30 times, Então, a primeira vez que você lê um livro umas 30 vezes, then you want to, if there's a word you do not understand, se tiver uma palavra que você não entende, find out what the word means descubra o que ela significa, so you can understand what the scripture says. para que você entenda o que aquele versículo diz. After you get through reading it the 30 E times, depois de ler 30 vezes, then if you want to run all over the Bible and cross-examine, aí se você quiser procurar pela Bíblia inteira para do examinar, it then. é só aí. You will give the scripture a chance Mas aí você vai dar chance para os to lift versículos up and begin to teach you de se levantarem e começarem a te ensinar what the mind of Christ is o que a mente de Cristo é, in that book that you're assimilating. naquele livro que você está assimilando. When you offer your soul on the altar of God's Word Quando você oferece a sua alma no altar da palavra de Deus, for assimilation, para assimilação, how does faith come? como que a fé vem? Does it not come by hearing, Ela não vem por ouvir and hearing by the Word of God? e ouvir a palavra de Deus? Not your preconceived ideas, Não as suas ideias pré-concebidas. not what we think it says. Não o que nós achamos que ela diz. Faith only comes one A way, fé só vem de um jeito. not from success, Não do sucesso, not from failure. não do fracasso. Faith only comes one way, A fé só vem de um for jeito. understanding Por entender what God o que Deus has said to you disse para você in His Word. na palavra dele. Just one way. Só de um jeito. So when you begin to understand the mind that's in that book, Quando você começa a entender a mente que está naquele livro, then faith comes. aí a fé vem. It comes Ela vem. because you understood Porque você entendeu what He said. o que ele disse. And there's many, many verses that's opened up through the years. E muitos versículos se abriram com os anos. Finally, God had to tell E me, finalmente Deus teve que me dizer. and this wasn't about 4 years ago. E isso foi há uns 4 anos. He said, "Don't you understand? Ele disse, você não entende? I've called you to doctrine Eu te chamei para a doutrina and truth." e para a verdade. He said that to me. Ele disse isso para mim. I've called you to soundness of mind, Eu te chamei para a cura da mente, to evaluate things that are not crazy. para avaliar as coisas que não são The loucas. gospel is not O crazy. evangelho não é louco. It's not out of order. Não está fora de ordem. It's not stupid. Não é uma coisa estúpida. And our actions should not turn sinners away. E as nossas ações não devem virar os pecadores se afastarem. Soundness of mind and sanity. A sanidade da mente, He says, I've called you to miracles. eu chamei você para os milagres. I was talking to Anna Maria a little in the back room, Eu estava falando com a Ana Maria ali no escritório,
about the question of the head being covered. sobre aquela questão da cabeça ser coberta. Any man prophesying or praying with his head covered dishonors his head. Homem que profetiza com a cabeça coberta está desonrando a But cabeça. if a woman prophesies or prays with her head uncovered, Se a mulher profetiza com a cabeça não coberta, dishonors her head. ela desonra a cabeça. And you go down through there and you wonder, what in the world? Você lê aquilo e você pensa, o que é isso? But it's not hard to understand. Mas não é difícil de entender, We have that all broke down in a big letter. porque nós temos tudo isso explicado numa carta. Other things like a woman will be saved in her childbearing. Outras coisas que dizem que uma mulher vai ser salva quando tiver filhos. How many of you here don't have kids? Quantos aqui não têm filhos? Oh, then it says you'll be saved in Então, your diz que childbearing. você só vai ser salva quando tiver filhos. And you don't have any kids? Você não tem filhos? Oh, you must not be saved. Então acho que você não está salvo. Sorry. Desculpa. So do you have children? Então você tem filhos? Well, it says that you'll be saved in your Mas está childbearing. escrito que você vai ser salva quando So tiver if you don't filhos. have children, Então se você não tem how filhos, could you be saved? como que você vai ser salva? Well, what if I adopt one? E se eu adotar um? We haven't broke that part down Essa yet. parte a gente não viu ainda. Can you tell us what that really means? Você pode nos dizer o que isso realmente quer dizer? Sure, Sim, sure. claro. If you're a woman and you're called to ministry, Se você é uma mulher chamada para o ministério, called to preach, and chamada para teach, pregar e ensinar, some people say, algumas pessoas dizem, A woman is not supposed to do that. I don't believe in it. uma mulher não deve fazer isso, eu não creio nisso. you need to tell God that. Você precisa falar para Deus He's isso. the one that calls them. Foi Ele que chamou elas. Tell, Senora, you made a mistake. Senhor, você cometeu um erro. God, if you need to know anything, just ask me. Deus, se você precisar saber de alguma coisa, é só perguntar. What, did you anoint the women? Foi você que ungiu as mulheres? I mean, did you anoint them? Foi você que If ungiu God elas? didn't, who did? Se Deus não ungiu, quem ungiu? And I've seen women empty wheelchairs all day E eu já long. vi mulheres esvaziando cadeiras de rodas o dia inteiro. Look at it. Amy Semple McPherson, Que nem a Amy Semple McPherson, Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman. I mean, history's full of women. A história está cheia de mulheres. I mean, Catherine Kuhlman got hundreds of thousands of people saved. A Catherine Kuhlman fez com que muitas pessoas fossem salvas. Oops. Ah, She made a mistake. ela cometeu um erro. She wasn't called. Ela não era chamada. My God, a woman that's not called Meu Deus, uma mulher que não é chamada did about 1,000 times more than most men preachers fez I umas know. 1000 vezes mais coisas que muitos pregadores que eu conheço. And she wasn't called. E ela What- não foi what does chamada? that say for you? Só para você, né? Well, can you tell us? Você pode nos dizer? Sure, if a woman's called, like Sim, Anna Maria. se uma mulher é chamada como Ana How Maria, many women's called in here? quantas mulheres foram chamadas aqui? Raise your hand. Levante suas mãos. See. What that means is this. O que isso quer dizer é o seguinte: If your husband se o seu marido wants children, quer filhos, you cannot use your ministry você não pode usar o seu as a ministério reason como uma razão not to give him to him. para não dar filhos a ele. Because in the order of creation, Porque na ordem da criação, that's how he ordered procreation. foi assim que ele ordenou a procriação. So in your place in the home, Então, no seu lugar, na he wants a casa, family. no lar, se ele quer uma Cannot família, use your ministry você não pode usar o seu ministério not to give him para children. não dar a ele that's filhos. all it E é só means. isso que isso significa. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Can give you a hint about that long hair stuff. Eu posso te dar uma dica sobre aquele negócio do cabelo comprido. I'll just take the last verse in the Eu chapter vou pegar o último versículo do capítulo, as pertaining to long hair. que fala sobre o cabelo comprido. He says, doesn't nature itself teach you Ele disse: a própria natureza não te ensina that it is a shame to have long hair? que é vergonha ter cabelo comprido. I wondered, what does that mean? Aí eu fiquei me perguntando, o que será que isso quer dizer? I heard a preacher preach. Eu ouvi um pregador dizendo: My hair is really long. meu cabelo é muito I comprido. was running a printing machine, E eu estava numa máquina de imprimir. and my hair got caught in it. E o meu cabelo ficou preso nela. Jerked a big handful, almost pulled me into the E machine. arrancou um monte, quase me levou para dentro da máquina.
See, that's why a man É shouldn't have por long isso que um hair. homem não tem que ter cabelo comprido. Oh, give me a break. Ai, dá licença, dá um tempo. One thing Paul did clear up. Uma coisa que Paulo esclareceu bem. He said there's fighting in the church. Tem brigas na igreja, If there's contention over that question, contendas sobre essa questão. the Church of God really has no such custom. A igreja de Deus não tem esse costume. Well, then what does it mean? Então, o que isso quer dizer? Oh, if you assimilate the chapter, which you will someday, Se você assimilar o capítulo, que você vai fazer um dia, it means that men and women are not supposed to change roles with each other. quer dizer que homens e mulheres não devem trocar de papéis uns com Have os you ever outros. seen the animal kingdom Você já viu o reino animal? where they changed roles with each other? Eles trocam de papéis uns com os He outros? took her place and she took his. Ele pega o lugar dela e ela o dele? That's what he was saying. É isso que ele está dizendo. That nature even teaches us Que até a natureza nos that we ensina have our place que nós temos o nosso lugar in the home no lar and in our e creation. na nossa And we're criação. not supposed to E change. não temos que trocar. Hallelujah, Jesus. Why are you telling me this? Por que você está me dizendo isso? Not because I'm going to teach on it this time. Não porque eu vou ensinar sobre isso agora. Because I'm telling you what can happen to you Porque eu estou te dizendo o que pode acontecer com when you você begin to assimilate. quando você começa a assimilar. You pray in tongues. Você ora em línguas. You're reading the Bible. Você está lendo a Bíblia. There's no excitement Não tem nada mais animado like seeing a revelation for the first time. do que ver uma revelação pela primeira vez. That maybe you heard nobody else preaching your whole life. Talvez você nunca ouviu alguém pregando sobre aquilo. It's like when Neil Armstrong, Foi quando, the astronaut, como quando o astronauta Neil Armstrong put his foot on the moon, colocou o pé na Lua. and nobody ever stepped on the E moon. ninguém nunca tinha ido na Lua antes. Nobody. Ninguém. Think of it. Pense nisso. Here you're breaking something open Você está esclarecendo algo that maybe nobody's understood que for talvez thousands nunca of ninguém years. entendeu por 1000 anos. Why? Por quê? Because the Holy Spirit, Porque o Espírito Santo, whom Jesus said, quando Jesus disse, I would send in my name. eu vou enviar no meu My nome, name. He'll teach you all e ele things. vai te ensinar todas as He'll coisas. show you all Vai te things. mostrar todas as He coisas. said he will receive of Ele mine disse, ele vai receber do que é meu and show it unto e you. vai te mostrar. Now let me ask you something. Deixa eu te perguntar uma coisa. Is revelation knowledge A revelação automatic é automática? by merit of just being baptized alone Apenas pelo mérito de ser batizado? and even speaking with tongues? E até orar em Oh, línguas? I'm baptized in the Holy Sou Spirit. batizado no Espírito Santo. No, no, bom, bom. I speak with tongues. Eu oro em línguas. Oh, bom. Yeah. But how many of you know Mas quantos de preachers, vocês sabem, pregadores, charismatics carismáticos, that have churches? que têm igrejas? But why is there a church of God Por que tem uma igreja de Deus and an assembly of e God? uma assembleia de Deus? And E why? por quê? Because they can't agree with each Porque other. eles não concordam uns com os outros. I mean, here they are. They've got the Holy Eles Spirit, têm o Espírito Santo and one of them will preach. e um prega. God allowed that disease to come on you Deus permitiu que essa doença viesse sobre você to teach you some things you need to know. para te ensinar umas coisas que você precisa saber. And the other man that's filled with the Holy Ghost will E jump up. o outro homem que é cheio do Espírito Santo levanta He'll say, e fala: "No, it's not." não é. Then another one will jump up. E outro levanta He'll say, "It's not God's will to heal e everybody." fala: não é o desejo de Deus curar todo mundo. Another one will jump up and E o say, outro levanta e diz: "Yes, it is." é sim. Obviously, Obviamente, revelation knowledge is not automatic a revelação não é automática, by merit of just having the Holy Spirit. apenas pelo mérito de ter o Espírito Santo. There must be something we can do Tem que ter algo que nós possamos fazer on purpose, de propósito, just because we want to, só porque queremos, as much as we want o to, quanto queremos, that activates que vai ativar the teacher on the o inside mestre of us. dentro de nós. So Jesus said that he can take Então Jesus disse que pode the pegar things that are as mine, coisas da mente which is his standing with the Father. dele, que é a posição dele com o Pai, He is the Word of God. que ele é a palavra de And the Deus. Word. E na He's palavra, standing with the a Father. posição dele com o He'll Pai. receive of mine. Ele vai he says, receber do que é meu show it e vai unto te you, mostrar, because you have porque você activated ativou the teacher o mestre on the inside of you. dentro de você. You too. Você também.
You have activated Vocês ativaram the teacher o mestre on the inside dentro of de you. você. Now let's think about this. Vamos pensar nisso. John lived well over 100 years old. João viveu mais de 100 anos. We don't know how much longer. Não sabemos quanto mais. There's no real record. Não tem nenhum registro disso. But of course, when Jesus was dying on the cross, Mas quando Jesus estava morrendo na cruz, he said, "Woman, ele disse: mulher, behold thy son." olha o seu filho. He told John to behold his mother. E disse para João olhar para a mãe dele. And he took her into his house E ele recebeu ela na casa dele, from that day forward. daquele dia em diante. And later he took her with him to Ephesus. E depois ele levou ela com ele para Éfeso. About 100 years old, John was Ele- banished to the Isle of E Patmos. quando ele tinha uns 100 anos, ele foi banido para a ilha de Patmos. And that wasn't a good place. E não era um lugar bom. He was in the bottom of a mine breaking up rocks. Ele and estava numa mina quebrando rochas. that's where he received the book of E Revelation. foi lá que ele recebeu o livro de Apocalipse. He outlived the emperor that banished him, Ele viveu mais do que o imperador que baniu ele, which is Domitian, que foi Domício. and came back to Ephesus. E voltou para Éfeso. Very, very old man. Um homem muito velho. And when the young ones would ask him, E quando os jovens perguntavam para ele: John, why do you always teach on love? João, por que você sempre ensina sobre amor? Because he says that not being left undone Porque ele disse que se isso não for deixado por fazer, will take care of the rest. vai cuidar do resto. John lived a long time. João viveu muito tempo. What did he say about honoring your father and O mother? que ele disse sobre honrar o seu pai e sua mãe? What was it about him O que tinha nele that Jesus would commit his own mother? para que Jesus confiasse a própria mãe dele a ele? What did he have? O que ele tinha? In 100 years of wisdom 100 anos de sabedoria has went into that little book estão naquele of livrinho 1 John. de 1 João. I promise you, Eu prometo para vocês it's worthy of a much more than you scanning the book, que ele vale muito mais do que você dar uma lidinha rápida, lifting a verse up here and there. tirando um versículo do contexto aqui e ali. There's at least 70 years Tem pelo menos 70 anos of pure de wisdom sabedoria pura contained within that book. dentro desse livro. You don't think John Você não acha que João learned all about Jesus' younger years? aprendeu tudo sobre Jesus nos You primeiros don't anos think dele? everything he knew Você não acha que tudo que ele sabia went into the wisdom of that book? entrou na sabedoria desse livro? And we're going to disrespect it, E vamos desrespeitá-lo, to lift a verse out of context, tirando um versículo do to contexto, skim over lendo rapidinho, something a man gave his whole life, algo que um homem entregou a vida inteira para put in your fazer hands. e colocou na sua mão. It's worth a lot more than that. Vale muito mais do que isso. Come on. Come on. Think. Pense, Think. pense. John lived the longest João viveu mais because of the respect he had por causa do respeito que ele teve and the love he walked in. e do amor no qual ele andava. He was the one to proclaim, Foi ele que proclamou perfect love casts out the fear. que o amor perfeito lança fora o medo. And fear E o medo will kill you. O medo pode te matar. Love never fails. O amor nunca falha. Never. Nunca. It may look like you lose temporarily. Talvez pareça que você perdeu temporariamente, Wait it out. mas só esperar. You'll win. Você vai vencer. You'll win. Você vai vencer. When Paul was teaching in 1 Corinthians 12, Quando Paulo estava ensinando em 1 Coríntios 12, he said, desire ele disse: the best gifts. deseje os melhores dons. Which one is the best? Qual é o melhor? They're the gifts that go with your calling. São os dons que vão com o seu chamado. The mighty apostle, O poderoso apóstolo, every gift and calling todos os dons nesse chamado is supposed to work in him. têm que funcionar nele. That's why É por isso he can go up and devastate que ele pode a village along the Amazon 100 years devastar ago. um vilarejo no Amazonas, no Amazonas há 100 anos. That apostle can stay there, E esse apóstolo pode ficar lá, train elders, treinar os anciãos, os pastores, operate in every gift, operar em todos os dons. then move on. E aí ir para outro Then do it lugar again. e fazer a mesma coisa de Because novo. all the gifts is in him. Porque todos os dons estão nele. It's similar with the prophet, É parecido com o profeta, teacher, o mestre.
To desire the best gifts Desejar os melhores dons are the gifts that go with your calling. são os dons que vão com o seu chamado. He said, desire the best Ele gifts. disse, deseje os melhores This dons. is how he ended the 12th chapter. E foi assim que ele acabou o capítulo 12. I'll show you a more excellent way. Eu vou te mostrar um caminho mais excelente. More excellent way to do what? Um caminho mais excelente para fazer o quê? To desire, Para desejar, to covet after, para cobiçar, to hunger after. para ter fome. He actually said, Ele disse to covet the best para gifts. cobiçar os melhores The Ten dons. Commandments mentions covetousness. Os 10 mandamentos comentam sobre a cobiça. Thou shalt not covet. Você não deve cobiçar. I mean, it's a desire that's so O que powerful. quer dizer que é um desejo tão It's poderoso about out of control. que é quase fora de That's why controle. there's a commandment against it. Por isso que tem um mandamento contra isso. Yet in the positive, No entanto, no he positivo, said you're supposed to covet. ele diz, você tem que cobiçar os melhores dons. Be so hungry. Ter muita fome And unless deles. you're fed, you'll E die. que se você não tê-los, você vai But morrer. over all of that, E acima de he tudo said, I'll isso, show you a more excellent way. ele disse, eu vou te mostrar um caminho mais excelente. It wasn't supposed to switch chapters there. Não era para trocar de capítulos aí. Very next verse. O próximo versículo, Though I speak with tongues of men and angels, mesmo se eu falar com as línguas dos homens e dos and anjos, have not love, se eu não tiver amor, sounding brass and tinkling cymbals. vai ser como os sinos. Now preachers símbolos will que use that retinem. verse. Os pregadores usam esse versículo, Look here. olha aqui, Because he goes on to say, if I have not love, porque aí ele fala, se eu não tiver amor, sounding brass, tinkling cymbals. ele vai ser como o símbolo que retine. So they'll say, Então eles dizem, You can pray in tongues all you want. você pode orar em línguas o quanto quiser, But if you don't have love, mas se você não tiver amor, it won't do you any não good. vai adiantar nada. love doesn't make the tongues work. O amor não faz as línguas funcionarem. Tongues makes the love work. São as línguas que fazem o amor They got funcionar. it backwards. Eles entenderam tudo ao contrário. They got it backwards. Colocaram ao contrário. One preacher preached that just because I was in the crowd. Um pregador disse isso só porque eu estava lá sentado. That was his mistake. Esse foi o erro dele. You're going to prove me wrong, you better know what you're doing. Se você vai ir contra mim, é melhor você saber o que está fazendo. Let me tell you what it says. Deixa eu te dizer o que isso quer dizer. It does say, Ele diz mesmo though I speak with tongues of men and que se eu angels, falar na língua dos homens e dos And have anjos not love. e não tiver amor, sounding brass, tinkling eu cymbals. vou ser como símbolo que That's retine. true. É verdade. How many of you know people that speak with tongues Quantos conhecem pessoas que falam em línguas would do you in e que traem Sue você, you te and processam abandon e you te abandonam? in a moment without thinking hard? Rapidinho, sem Know anybody pensar. like that? Conhece alguém assim? I know bunches. Eu conheço muitos. Bunches. Muitos. But this is what Mas é por isso, it did say. mas é isso que isso quer dizer. It's impossible É impossível for you to habitually pray in você tongues orar em línguas com day frequência, after day dia após dia, and stay e as mean as a permanecer snake. mal que nem uma cobra. That's the impossible part. Isso é que é impossível. But when he said, covet earnestly the best Mas gifts, quando ele disse para cobiçar os melhores dons, that I'll show you a more excellent e way. eu vou te mostrar um caminho mais excelente. A more excellent way to do Um what? caminho mais excelente para fazer o quê? To receive the gift. Para receber os dons. A more powerful way than even coveting after Um all. caminho mais poderoso até para cobiçá-los. Go after Vá atrás the love of God do amor de Deus, with the same audacity, com a mesma the audácia, same stubbornness com a mesma that teimosia you want the power. que você quer o poder. Go after the love. Vá atrás do And you amor take a shortcut e você vai to the power. fazer um atalho para o poder. Bom, ficou bem claro com esse ensino de hoje que a revelação da palavra de Deus não vem para nós automaticamente. Quero dizer, nós fomos batizados com o Espírito Santo e nós já temos a revelação da palavra de Deus. Já entendemos toda a palavra de Deus. Não, não é assim. Nós precisamos ler muito a palavra de Deus. Nós precisamos orar muito em línguas. Então, a palavra de Deus vai ser revelada através da leitura da palavra e da oração em línguas. Então, vamos praticar mais a oração em línguas, vamos usar mais o nosso tempo lendo a palavra de Deus, como o pastor David disse que devemos fazer. Vamos pegar um desses livros pequenos e vamos ler repetidas vezes.
Cada dia lê uma vez, por 20 dias, 30 dias. Então nós vamos assimilando a palavra. Então a revelação vai vir através da assimilação. Entendeu? Então eu espero que você comece a praticar isso, porque vai ser maravilhoso para você. Então agora nós vamos fazer uma oração para que Deus abençoe a sua vida. Estende a sua fé comigo desta maneira junto a Deus. Ó Pai glorioso, venha abençoar agora cada telespectador e venha abençoar estes lares, Pai. Nós oramos para que haja união nestas famílias e em nome de Jesus eu repreendo agora toda inimizade, qualquer briga, desavença que esteja havendo neste lar. Que a paz venha reinar. Senhor, que o perdão venha fluir agora nesses corações, através do seu amor. Que todos estejam sendo abençoados e atendidos nas suas necessidades, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós te louvamos e nós te agradecemos e nós dizemos amém, aleluia. Glória a Jesus. Então agora que nós chegamos ao final deste programa, eu vou deixar o nosso endereço para que você entre em contato conosco. Simplesmente acesse o site andandonoespirito.org.br. E até o próximo programa e Jesus abençoe você.